Glória a Deus, aleluias, Deus é tremendo, glórias a Deus. Esperando o pessoal chegar aí na live, mais uma live do projeto Falando de Jesus, uma live abençoada, algo que veio da parte de Deus, inspirada por Deus. Então, estou aqui junto com os irmãos para trazer algo da parte de Deus para vocês, esperando entrar mais pessoas para nós começarmos. Louvo a Deus por cada um que está chegando agora. Louvo a Deus pela confiança de vocês também, de assistir, saber que é algo de Deus. Louvo a Deus aí pelo irmão Tiago que está chegando também, um grande profeta de Deus. Amanhã tem a live dele também, uma live abençoada. Vamos compartilhar, vamos comentar também, vai ser uma bênção de Deus. Glórias a Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Mais uma live abençoada, o projeto Falando de Jesus, trazendo algo da parte de Deus para cada um dos irmãos, trazendo algo da parte de Deus para refletirmos, pensarmos, edificar nossa fé. Vou começar fazendo uma oração. Peço para que os irmãos também incline sua cabeça em onde você está, na sua casa, no trabalho, onde você está, meu irmão, e ore junto comigo, no nome de Jesus. Senhor Deus e poderoso Pai, no nome de Jesus, na Tua presença, Pai, aqui estamos, Pai. Pai, estamos aqui primeiramente para Te agradecer, Pai, pela Tua misericórdia que se renovou mais uma manhã, Pai. Muito obrigado por ter nos cuidado, ter nos livrado de todo o mal, Pai, ter nos livrado desse vírus, Pai, ter cuidado da nossa família, Pai, do nosso trabalho, Pai. Muito obrigado, Pai, por nos ajudar a ficar firmes na Tua presença, Pai. Pai, não queremos ficar apenas em Tua presença, mas sim no centro do Teu querer, Pai. Sabemos que temos que nos moldar a cada dia, Pai. Sabemos que temos que ser imitadores de Jesus, Pai. Sabemos também que não é fácil, Pai, mas conseguimos sim, Pai. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um que vai assistir essa live, Pai. Fala com eles, Pai, que não seja eu, mas seja Tu, Pai, através de mim, Pai, falando com eles, Pai. Pai, abençoa cada irmão, Pai, cada irmã, Pai. Abençoa todos aqueles que estão aqui, Pai, presentes, Pai. Alcança todos aqueles necessitados, Pai, todos aqueles enfermos, Pai. Todos aqueles necessitados espiritualmente, Pai, vai alcançando e vai falando, Deus. Porque tudo é para Ti, Pai. Esse é um projeto Teu, Pai, para falar sobre a Tua palavra, Pai, para falar sobre o Teu amor, Pai, para falar que Tu salva, cura e liberta, Pai. Então, no nome de Jesus, desde já deixamos em Tuas mãos, Pai, em Tua presença. Amém, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Deus é tremendo, Deus é poderoso. Deus é um Deus de vitórias. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia junto comigo, no livro de Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 13. É uma passagem bem conhecida, mas Deus tem algo tremendo para falar comigo e com você essa noite. Amém, meus irmãos? Então, Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13, nos diz assim: Entre pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Glória a Deus, meus irmãos. Aqui é mais um sermão de Jesus. Jesus ensinando as pessoas, ensinando a multidão, ensinando os seus discípulos. E Jesus fala de dois caminhos. Temos dois caminhos. Temos o caminho estreito, a porta estreita, que levam para o céu, para a vida eterna. Temos o caminho onde a porta é larga, o caminho é largo, que levam também para uma vida eterna, mas sem Deus, sim, para o inferno. Meus irmãos, Jesus aqui ensinava mais uma vez, com toda a sua paciência, com toda a sua glória. Jesus, ele não pregava, ele ensinava a todos. Então Jesus aqui ele ensinava sobre esses dois caminhos, sobre os caminhos que devemos seguir. E temos dois, irmãos, ou é com ele ou sem ele. E Jesus nos ensina aqui que o caminho que leva a Ele, que leva a Deus Pai, que leva para o céu, que leva para a vida eterna com Ele, é um caminho estreito, a porta é estreita.
e muitos não encontrarão. Isso é uma afirmação forte de Cristo Jesus. Porque a porta larga é a porta que leva para a perdição. Vamos começar falando sobre essa porta. Que porta é essa? A porta essa é o mundo. A porta larga essa, o caminho largo é as nossas, como a gente vai dizer, é as nossas fraquezas. A porta larga é tudo que vem da carne. São tudo aquilo que não vem de Deus. O mundo nos apresenta bandejas, o nosso inimigo, ele nos apresenta prazeres carnais. Que prazeres são esses, Maurício? Prazeres carnais são bebidas, são droga, é prostituição. Muitas vezes os homens se sentem mais homens por trair suas esposas por não estar sendo entendida em casa, acham um consolo em outra pessoa e traem seus maridos. Isso são prazeres carnais. Esse é o caminho largo, é a porta larga que leva para o inferno. Muitas vezes achamos que o nosso refúgio é uma bebida, é uma droga, é um cigarro. Muitas vezes achamos que a gente está cheio de problemas e a gente procura e o nosso inimigo, ele nos dá bandejas, irmão. Ele traz as coisas fáceis para nós, as coisas carnais, os prazeres carnais. Então a gente muitas vezes entra por esse caminho, andamos por esse caminho e não prestamos atenção, não vemos, não temos discernimento. Mas Jesus vem aqui para falar que existe um caminho estreito, uma porta estreita que nos levam para o céu. Que porta é essa? Essa é a porta de Cristo, andarmos com Cristo, nos negarmos dia após dia, nos negarmos a nós mesmos olhar para nós nos negarmos, vermos aonde estamos saindo de Deus, aonde tem aquilo que nós fazemos que nos separa da presença de Deus. Então dia após dia, a gente tem que trabalhar sobre isso, a gente tem que trabalhar em cima disso. Não é fácil, mas Cristo não disse que seria fácil, Ele disse que muitos não encontrariam esse caminho. Então, meus irmãos, a gente sabe que o mundo é prazeroso, o pecado é prazeroso. Mas o pecado, ele é um caminho largo e a porta é larga, nos leva para a perdição. Então aqui nós vivemos num momento de uma crise mundial. Tem coisas espirituais, guerras espirituais acontecendo que a gente não tem nem imensidão. O quão grande está acontecendo. O mundo está preparando para lançar o anticristo. Mas a igreja se prepara para receber Jesus, para ser arrebatada. E eu creio, irmão, que através dessa palavra de hoje você vai pensar um pouco mais sobre isso. Não é brincadeira o que estamos vivendo, o que está acontecendo aí, um governo mundial. O Papa diz em uma religião só. Ei, meu irmão, isso está escrito, isso é Bíblia. Tem que acontecer, querendo eu, querendo você, vai acontecer. A gente concordando ou não, vai acontecer. Então sabemos que para seguir Cristo é muito difícil, mas temos que sim nos manter firmes na fé. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E tudo que é desligado no céu é desligado na terra. Não queremos nós sermos desligados do céu, irmãos. Temos que manter ligados ao céu, temos que manter orando, temos que manter pedindo a Deus proteção, temos que pedir para Deus para nos cuidar, temos que cuidar para não cair em tentação. Pecamos diariamente, mas temos que pedir perdão por esses pecados, temos que cuidar para esses pecados. Eu não posso também viver nesse pecado, eu sei que eu pequei, que eu errei, eu tenho que modificar isso, eu tenho que buscar outro caminho, que é Cristo, eu tenho que me manter firme, eu não posso continuar pecando. Eu não posso continuar enganando meu irmão, eu não posso continuar magoando a minha irmã, eu não posso continuar magoando a minha esposa, os meus filhos. Temos que saber disso, irmão. Porque então aí Jesus nos apresenta dois caminhos, o estreito e o largo, o fácil e o difícil. Só que o difícil nos leva para o céu. O difícil nos leva para uma vida eterna com Cristo Jesus, sem sofrimento, sem dor, sem angústia. E o fácil nos leva para o inferno, onde vamos sofrer, ser tentados eternamente. Mas que caminho é esse? Que porta é esse? Em João capítulo 10, versículo de número 9, que ele diz: eu sou a porta. Cristo se apresenta como a porta para mim e para você. E a Bíblia também diz que ele bate a porta do meu coração e do seu coração. Cristo quer cear conosco, Cristo quer andar conosco, Cristo quer que a gente se entregue a Ele. Então, se Cristo é a porta, irmãos, vamos entrar por ela, vamos procurar ela, vamos clamar a Ele.
Ele é a porta. E o caminho, que caminho é esse? Em João capítulo 14, versículo de número 6, Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que tremendo que Jesus diz, irmão. Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então temos que seguir por Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Que verdade? A verdade é esta, irmão. Essa é a verdade que Ele deixou para mim e para você. A Bíblia Sagrada. A palavra dEle. Essa é a verdade. Temos que seguir, irmãos. Hoje em dia está muito fácil. Hoje em dia vemos igrejas, vemos doutrinas, pessoas pintando o céu fácil. E eu sei, você sabe que para ir para o céu não é fácil assim que nem estão dizendo. Porque Cristo não disse que o céu seria fácil. Cristo diz que o céu é difícil, irmãos. Para chegarmos no céu não vai ser fácil, não vai ser do jeito que queremos. Não é o meu querer e o teu, é o querer dele. Temos que seguir, sermos imitadores dele, como é difícil. Muitas vezes eu vejo por aí também muitos irmãos falando que o céu, mas se eu fazer isso, isso aí não vai me tirar para o céu. Aquele pecado lá que eu cometo não vai me tirar do céu. Ei, irmão, pecado é pecado. Pecado grande ou pequeno é pecado. Eu matar, eu estrupar, ou eu cuidar uma mulher na rua, é pecado. Então temos que saber que o céu não é fácil, o céu não é assim do jeito que pensamos. O céu é difícil, o céu requer renúncia. Temos que ir pela porta estreita. Se a porta é estreita e o caminho é estreito, nós temos que lutar para ir por esse caminho, nós temos que lutar por entrar nessa porta. Nós temos que batalhar dia após dia. E sabemos que não é fácil servir a Cristo Jesus. Porque o mundo nos dá, irmãos, bandejas. Somos tentados todos os dias. Todos os dias a tentação vem. É droga, é bebida, é mulher, é homem para quem é mulher. É tudo aquilo que prazeroso para a carne, mas que nos afasta de Deus. E muitas vezes somos tentados e caímos. Mas temos que ter discernimento e saber que erramos e caímos. Cristo pode nos erguer. Cristo é o único, irmãos, que pode nos erguer. E temos que cuidar também, porque hoje Ele é nosso advogado. Hoje Ele é nosso advogado fiel. Hoje Ele intercede por mim, pela tua causa. Só que vai chegar um dia, irmãos, que Ele não vai ser mais advogado. Ele vai estar sentado ao trono, sendo juiz, julgando as minhas e as tuas obras. Ei, irmão, nesse dia não haverá arrependimento. Nesse dia não haverá para onde ir. Nesse dia não tem como se esconder do pastor, da pastora. Não tem como se esconder do esposo, da esposa. Nesse dia não haverá. Vai estar você e ele. Eu e ele. E a Bíblia diz que quem estiver à frente dele será julgado. Mas quem estiver ao lado dele estará julgando. Irmão, eu não sei você, mas eu quero estar do lado dele. Eu não quero ser julgado por Cristo. Eu quero ser salvo por ele. Então temos que ter discernimento nas coisas de Deus. Temos que verdadeiramente cuidar das coisas de Deus, trabalhar no reino, plantar no reino, para colher no reino. Mas, irmãos, não é fácil, eu sei que não é muito difícil. Mas Cristo nos diz em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Olha que forte, irmãos. Temos que sim, que nos negar dia após dia. Negar nossos conceitos, negar o nosso achismo. É brabo, irmãos, é difícil, claro que é. E eu prego hoje para você isso, porque Cristo ensinou para nós. Cristo deixou escrito para que eu e você aprendesse. Temos que ser boca de Deus, irmãos. Temos que falar do amor de Cristo. Eu venho falar aqui mais uma vez e mais uma live. Temos que dar bons testemunhos. Porque através de nossos bons testemunhos a gente ganha vidas para Cristo. A gente edifica a fé daquele que está fraco, está um pouquinho, já quase se perdendo do caminho, desistindo. Não desista, irmão. Está tão perto da vinda dele. Não desista da sua salvação.
o que você está passando, o seu problema, a sua luta, a sua espera, Ele está vendo. Nada é maior, irmão, do que o sacrifício de cruz. Então não desista, não desista. Não desista do céu, não desista das coisas de Deus, não desista da sua salvação. Não desista, irmão. Eu venho aqui hoje para lhe dizer, não desista. Siga firme na presença. E você que não aceitou Cristo ainda, como seu único e suficiente Salvador, aceite Ele. Porque aqui eu disse, e Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Cristo diz. Então siga firme, irmão. Não desista. Não pare pelo meio do caminho. Ei, o seu pecado, quando você se desvia, não é maior do que o amor dele. Então Cristo me trouxe hoje aqui para dizer para você, pega a sua rede de volta, volte para o mar, vai trabalhar com Cristo, vai ganhar almas para Jesus. Não é tempo de desistir, irmãos, não é tempo de murmurar, é tempo de glorificar, é tempo de dar glória a Deus, é tempo de dizer que Ele é Deus, que Ele é santo, que Ele é o Todo-Poderoso. Ei, irmão, eu sei que é difícil, não é fácil, eu sei disso. Muitas vezes para mim também não é fácil. Para minha esposa também não é fácil. Mas Ele nos amou de tal maneira, irmãos, que Ele foi como uma ovelha ao matadouro muda. Foi como um cordeiro mudo ao matador. Olha que tremendo. Ele sofreu por mim e por você. Para que hoje nós estivéssemos aqui, tendo a chance de ser salvos, tendo a chance, irmãos, de viver num céu que nós não merecemos, mas a graça dele nos alcança e nos dá essa oportunidade. Então temos que fugir, irmãos, fugir das tentações, temos que resistir ao inimigo, temos que ter discernimento para saber as coisas. Nós temos que ver quando o inimigo está agindo contra nós. Nós temos que saber. Irmão, o inimigo vai agir na sua maior fraqueza. Ele vai te tentar onde ele acha que ele pode te vencer. Se a tua fraqueza é bebida, ele vai agir na bebida. Se a tua fraqueza é a droga, ele vai agir na droga. Se a tua fraqueza é o adultério, ele vai agir no adultério. Se a tua fraqueza é a raiva, ele vai agir na tua raiva. Não pensa que o inimigo vai agir onde ele sabe que perde para você, irmão. Ele vai agir onde ele tem a certeza que possa te vencer. E aí que nós temos que estar forte com Cristo Jesus. Nós temos que ter discernimento disso. E resistir ao diabo. Porque a Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que resistir, irmãos. Mas também hoje em dia a gente vê muitas coisas, né, irmãos? As nossas congregações, igrejas, que muitas vezes o homem cria para si, não cria mais para Deus. Porque ele não se encaixa aqui, não se encaixa ali, ele pensa, vou abrir uma igreja, vou falar de Deus. E daí na igreja onde tudo pode, onde tudo é perfeito, onde tudo acontece, onde nada é pecado, onde líderes, irmãos, que era para ser exemplo dentro da congregação, fazem massagem, carinho no pecado. Eu vim aqui para te dizer, meu irmão, que Deus aceita sim do jeito que tu é. Ele te aceita sim do jeito que tu tá. Mas depois que tu conhece Ele, que tu aceita Ele como teu único e suficiente Salvador, Ele muda. Ele te muda. E a mudança vem de dentro para fora. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então não pense, irmão, que porque Cristo é bom, porque Ele é amor, que tu vai, do jeito que tu tá, Ele te aceitou e tu vai continuar assim, tá tudo bem, tu vai pro céu. O céu não é barato assim não, meu irmão. Porque Paulo dá um conselho a Timóteo, preste atenção, a Timóteo, no capítulo de número 2 e no versículo de número 22. Paulo diz assim para Timóteo: você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta com fé, amor e paz, junto com os que de coração puro pedem ajuda ao Senhor. Paulo, ele dá conselho a Timóteo. Então, se você é um líder da congregação,
Se você é alguém que tem a cargo dentro da congregação, se você quer levar alguém para a igreja, tu tem que ser exemplo. Tu tem que fugir das paixões, dos pecados. Se você é jovem ou se você é velho, tem que fugir igual, irmão. Paulo está dizendo para Timóteo, Paulo está preparando Timóteo, e isso é um líder. Paulo é um líder, porque ele vê em Timóteo, seu sucessor, para manter firme levando o evangelho. Então não adianta você ser líder na sua igreja e dizer para o seu servo que está aí na igreja de Deus, servindo a Deus, dizer para aquele que está ali sentado ao banco, dizer que tudo pode, tudo é legal e Deus perdoou. Ai não, continua assim, não é pecado, não há pecado. Ei, irmão, isso será cobrado de ti. Tu está indo para o inferno e está levando aquele que te ouve também. A palavra tem que confrontar. Se o jovem procura aquele que está pedindo ajuda a Deus, ao Senhor, de coração puro, ele vai se espelhar. Nós somos o espelho. A nossa maior pregação é a nossa vida. Por que Cristo fala de 2 caminhos? Porque hoje em dia está assim também, irmãos. Não pensa que Cristo falou lá naquele tempo, serve para aquele tempo. A Bíblia não é muito antiga. Não, a Bíblia é real, a Bíblia é atualizada. Então tem 2 caminhos. O caminho de Cristo é estreito. A porta é estreita. Temos que seguir firme, meus irmãos. Não podemos não achar que está tudo fácil, tudo bom, tudo perfeito. Oh, meus irmãos, eu dou glória a Deus pela vida do meu pastor Joel Silva, que é um homem de Deus. Dou glória a Deus pela vida do meu encarregado, Valmir Cardoso. São homens de Deus, são homens que leem a Bíblia, são homens que pregam a verdade. Eu dou glória a Deus pela vida de cada um dos obreiros da minha congregação, para todos os irmãos que lá cultuam comigo a Deus. E dou glória a Deus pela vida de vocês, irmãos, que estão aí me assistindo no dia de hoje. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, não é tempo de parar. Temos que ficar firme na presença. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas Ele é o caminho, a verdade e a vida. Temos que seguir Ele, irmãos. Temos que adorá-lo. Temos que aceitar de coração e verdade que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. A sua aprovação não é maior do que o amor dele. O que o seu filho passa, o que a sua esposa está passando, o que o seu marido está passando, nada, irmãos, nada é maior do que o amor dele. Então busque Ele enquanto ainda há tempo, irmãos, porque está perto da vinda dele. Daí, meus irmãos, vai ser mais difícil. Oh, aleluias, glorificado é o nome de Deus. Oh, irmãos, eu sinto a presença dele aqui. E eu creio que você está sentindo aí. Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus justo. Não desista, não desista. Ele vai prover na sua vida e na minha, irmãos. Buscai primeiro as coisas do céu, que o resto será acrescentado. Vamos buscar no reino, vamos buscar Ele. Eu tenho um problema, larga nas mãos dele. Eu tenho uma luta, larga nas mãos dele. Eu tenho uma dificuldade, larga nas mãos dele. Eu tenho um marido bêbado, alcoólatra, larga nas mãos dele. Eu tenho uma esposa que não se converte, larga nas mãos dele. Eu tenho um filho perdido, larga nas mãos dele. Eu tenho uma filha perdida, larga nas mãos dele. Eu tenho uma família perdida, larga nas mãos dele. Que eu tenho certeza, irmão. Tenho certeza. Se você buscar com fé, você vai ser atendido por Ele. E o momento que nós largamos a nossa vida na mão dele, nossos problemas, nossos projetos, é com Ele, Ele cuida. E Ele está cuidando do seu projeto e da sua vida, assim como está cuidando dos meus e da minha. Não há tempo de parar, irmãos. Não há tempo de se desviar. Não há tempo. Há tempo de glorificar, de ficar firme. Eu creio, irmãos, na vinda dele. E eu creio que nós vamos ser salvos, sim. Porque Cristo levanta projetos hoje através das redes sociais para falar com aquele que não vai até a igreja. Para falar com aquele. Ele está levando essa palavra até você que está aí em casa.
Ei, choriandare, candare, me candare. Oh, Deus maravilhoso, chore candare, le churiandare, me candare de chaias, ere churiandare, me candare. Ei, irmãos, ele está falando com você e comigo essa noite. Ele está dando mais uma oportunidade para nós nos arrependermos de nossos pecados. Você crê nisso, irmão? É mais uma chance que Cristo está nos dando de voltarmos de corpo e alma verdadeiramente para Ele. Isso aqui, irmão, isso aqui vai ficar. A carne vai ficar. Nós vamos subir em espírito e verdade. Nós temos que servir eles. Eu creio na minha e na tua salvação, irmão. Da minha família e da tua. Eu creio. Eu creio. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aí. Meus irmãos, o que Deus queria falar hoje sobre esses dois caminhos. Sobre Ele ser a porta. Sobre Ele ser o caminho, a verdade e a vida. Eu deixo com vocês, para vocês refletir sobre isso. Que Deus abençoe a vida de cada um, a semana de cada um. Que Deus abençoe vocês no trabalho. Que Deus abençoe vocês em casa. Que Deus abençoe vocês na rua. Que Deus bote pessoas sedentas por Ele para vocês pregar o Evangelho para eles também. Fiquem com Deus, meus irmãos. E não esqueça, não é tempo de parar. É tempo de continuar, perseverar. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Obrigado por estarmos comigo aqui nessa live. Espero que Cristo tenha falado com você assim como falou comigo. No nome de Jesus eu agradeço. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Amém? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima.